Tommy Lapid era um jornalista. Um jornalista sobrevivente de Auschwitz. Nunca foi de esquerda, mas era profundamente anti-ortodoxo. Tommy Lapid dizia que para o sionismo se construir como Estado-nação, ele precisava deixar de lado o risco de ser um Estado teocrático e produzir-se como um Estado judeu. Um Estado da nação judaica. Tommy Lapid criou um partido chamado Shinui. Shinui foi um partido que assustou a política israelense, porque quando ele se candidatava, ele ganhava mais de 10 cadeiras. Apesar de não ser de esquerda, Tommy Lapid em algum momento disse que quando olhava para as mulheres árabes apanhando dos soldados israelenses, ele não podia não se lembrar da avó dele. A avó dele, que morreu em Auschwitz. O filho de Tommy Lapid é Yair Lapid. Yair Lapid não é tão antirreligioso quanto Tommy era. Se constituiu como um político de classe média para a classe média, construiu um partido chamado Yesh Atid, que também era um partido anti-ortodoxo, mas não exatamente um partido raivosamente ortodoxo. Ele também era jornalista. Uma espécie de apresentador do Jornal Nacional de Israel. Jovem, dinâmico, atlético. Era considerado uma espécie de rostinho bonito da política israelense. Em algum momento ele fazia de tudo para dizer que não era um candidato de esquerda. Justamente quando Bibi Netanyahu criminalizava a esquerda. Uma vez, eu conto para vocês uma história. O pessoal daqui gosta de histórias. Eu estava sentado num bar em Jerusalém com um colega meu chamado Luiz Edmundo Moraes. A gente estava dando aula na Universidade Hebraica de Jerusalém naquele momento. Eu estava lendo o jornal e ele me pediu para explicar as notícias. Eu dizia que Bibi Netanyahu estava transformando o Partido Trabalhista, que tinha se juntado com outro partido mais à direita, se chamando Mahané Tzioni, em hebraico campo sionista, de Mahané anti-Tzioni, de campo anti-sionista, tratando os fundadores do Estado como anti-sionistas. Essa foi a campanha do Bibi. Produzir criminalização da esquerda, deslegitimação da esquerda e a produção de que os inimigos do país eram a esquerda. Nisso, Bibi foi ótimo. Ele só fez uma coisa melhor do que isso. Transformar os árabes em mais inimigos do que a esquerda. O discurso racista de Bibi Netanyahu e o discurso anti-esquerda de Bibi Netanyahu produziu um político quase invencível que mobilizava as massas. Bibi começa a cair nas pesquisas. E Yair Lapid vira uma espécie de alternativa, mas as pessoas não levavam Yair Lapid muito a sério. Afinal de contas, é um rosto bonito. Afinal de contas, é uma pessoa vinculada à televisão, à mídia, de classe média. Nas eleições passadas, um partido enorme se formou com Benny Gantz e outros generais sendo alternativa a Bibi Netanyahu. Aquele candidato de classe média, Yair Lapid, virou a referência de votos para a classe média, mas só isso. No final das contas, a eleição deu empate, a situação mostrava que era preciso uma outra eleição, ia ser a quarta eleição, e aí Benny Gantz resolveu se aliar com Benjamin Netanyahu. Yair Lapid, nesse momento, passa por uma metamorfose. Se assume como político de centro-esquerda, assume que é preciso olhar para os árabes israelenses como cidadãos, fala da necessidade efetiva de transformar Israel num Estado que supere a ameaça de teocracia e avança em direção a Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu avança para a direita, incorpora dentro da coalizão, ou dentro da possível coalizão que ele queria formar, partidos, e aqui eu vou usar a palavra, porque eu acho que tem que se chamar a criança pelo nome, fascistas e nazistas. Carranistas e partidos do Noam entram como candidatos aliados do Bibi. Bibi não consegue formar coalizão.
os fascistas estão dentro do Knesset. Pela primeira vez em anos. Os carranistas fascistas estão dentro do Knesset sem coalizão, sem disciplina de coalizão. Terrível. A alternativa passa a ser Yair Lapid. Só que a Lapid tem 19 cadeiras. Não consegue formar uma coalizão. O que Yair Lapid faz? Recupera, e aqui vejam bem, não recupera a geringonça portuguesa, recupera a tradição da frente ampla antifascista. E avança em direção à construção de uma frente ampla antifascista, colocando partidos de esquerda, como o Meretz e o Partido Trabalhista, e de direita, como o Bennett, o partido do Bennett, que se chama Yemina, à direita, o partido do Lieberman e de Guidon Saar. E ele, o mais votado, sai do campo e diz: é o momento da democracia vencer o autoritarismo. Bibi Netanyahu se transforma nesse momento num candidato de extrema-direita, que percebe a democracia como um obstáculo a ser vencido. E Lapid diz: só uma coalizão de partidos árabes e judeus, de esquerda e direita, pode vencer a ameaça da extrema-direita. Ele forma a coalizão. Ele é apenas o ministro das Relações Exteriores e o próximo primeiro-ministro daqui a 1 ano e meio. Mas foi ele que foi o arquiteto da Frente Ampla. Foi ele que derrubou o fascismo. É por causa dele que nós temos hoje no parlamento, como ministro, Nitzan Horowitz, um militante socialista e LGBT. Esaú Fresh, um ministro de colaboração regional, árabe-palestino com a família que sofreu o massacre de Kfar Qassem em 53. É por causa dele que nós temos o Ram, Partido Islâmico, apoiando a coalizão. A alternativa ao fascismo é a Frente Ampla. Agora vejam bem. Nitzan Horowitz, Esaú Fresh, Merav Mihaeli, uma liderança feminista de esquerda do Partido Trabalhista, esses não venceriam o fascismo. O fascismo só se vence quando o liberal assume a luta antifascista. Não peçam para o esquerdista assumir a luta antifascista, porque o esquerdista está nas barricadas contra o fascismo. Exijam do liberal, do conservador, que entrem na barricada com vocês. E aí Lapid não é de esquerda. É um centrista. Ele só derrotou o fascismo quando ele assumiu a luta antifascista. Que aqui no Brasil nós encontremos os liberais dispostos a lutar a boa luta contra o fascismo. Que eles deixem de pedir autocrítica da esquerda e façam autocrítica na prática, dizendo que não entenderam o risco de um nazista no poder e que assumam o seu lugar na barricada, que é ao lado da esquerda. Ou então, que os historiadores daqui a 20 anos vão escrever sobre os liberais brasileiros o que eles escrevem sobre os liberais alemães da República de Weimar.